Oiê, tudo bem? Eu sou a Débora do contabedoar.blogspot.com.br. Hoje vim aqui com mais um vídeo, com a mesma maquiagem dos vídeos passados, com o mesmo cabelo, porque eu tô aproveitando o dia pra gravar tudo de uma vez, porque o maridão tá com a neném. E vou falar hoje sobre como foi o meu pré-natal pelo SUS. Vou fazer esse vídeo porque quando eu estava gestante, assim que eu descobri a gravidez, eu estava sem convênio, eu ia continuar sem convênio e eu fiquei muito curiosa para saber como que era o pré-natal pelo SUS. Então eu procurei diversos vídeos, alguns estavam bem completos, outros não, mas eu resolvi que eu gravaria o meu relato assim que eu acabasse meu pré-natal, para também esclarecer porque varia bastante de posto para posto, de médico para médico, e eu espero que vocês gostem. Vamos conferir? Então, eu vou começar falando sobre como foi para marcar a primeira consulta. Eu tive cartão do SUS há bastante tempo atrás, tipo, eu era, acho que, aborrecente quando eu fiz o meu, assim que saiu, tipo, acho que eu tinha meus 17, 18 anos, o cartão do SUS. E eu perdi, eu não sabia onde tava totalmente perdida. E toda vez que eu precisava passar imposto, porque sim, eu passava imposto pra quando eu tava com garganta inflamada, que eu precisava de uma bezetacil, que eu sabia que era uma coisa assim mais simples, eu recorria a posto. Então era só eu passar meu RG, meu CPF e não me pediam cartão do SUS, pelo menos onde eu morava. Então eu não tinha cartão do SUS. Então, assim que eu descobri minha gestação numa quarta-feira. Na quinta-feira eu fiz o beta-HCG no Lavoisier, pelo particular. E na sexta-feira, já com o resultado, eu fui no posto perto da minha casa para marcar a consulta. A minha surpresa quando eu falei que eu tava gestante e tal, me pediram, primeira coisa, o teste de gravidez. Eu não tinha impresso ele. Eu tinha apenas no celular o documento que eu tinha baixado da internet. Me falaram que não servia. Aí eu falei assim, mas vocês não têm como fazer então um teste rápido pra comprovar minha gravidez e já deixar marcado pra não ter que voltar aqui? Porque por mais que o posto seja perto da minha casa, de ônibus, são duas condução. Então, tipo assim, ida e volta dá quatro condução. Meio que um gasto, né? Compensa mais ir de Uber do que de ônibus. O ônibus é 5, agora foi pra 5h15. Na época que eu engravidei, acho que era 4h30. 4h30 mais 4h30, 8h60. De Uber dava R$ 9, o Uber me pega na porta de casa. Então, tipo, compensava mais eu ir de Uber, mas enfim. Não, a moça falou que não tinha como, porque os testes de gravidez só eram feitos na quarta-feira. Como já era sexta-feira, eu teria que voltar lá com o exame em mãos. E assim, foi uma moça até que bem arrogante, eu nunca mais a vi no posto. Ela foi, tipo, bem, acho que ela deve ser do período da tarde, como minhas consultas eram pelo período da manhã, eu nunca mais a vi no posto. Mas ela foi bem arrogante, porque na hora que eu falei pra ela, mas não tem como marcar, tal, eu não consegui pegar o teste no laboratório, porque também é contramão, passar no laboratório pra depois ir pro hospital, ou ir pro posto. Aí ela pegou e falou assim, mas agora que você vai ser mãe, você tem que ter tempo. Aí eu peguei, engoli a seco, né? Fui, mostrei pra ela o teste, ainda assim, na esperança dela deixar eu marcar a consulta. Aí ela falou assim: aí o meu teste tá até aqui, ó. O meu nível de HCG era 111 ainda. Tava bem no iniciozinho ainda. Aí ela, nossa, como você tá grávida? Deve ser trigêmeos pelo número do seu HCG. Aí eu peguei e já dei uma nela, né? Falei assim, não, tá, a quantidade de HCG tá de acordo com as minhas semanas. Eu tô de 4 semanas ainda, descobri bem no início. Aí ela pegou, sossegou o facho, mesmo assim eu não consegui marcar. Tive que voltar na segunda-feira pra marcar a consulta, já com o exame em mãos. Peguei o exame no sábado, marquei na segunda-feira. Aí foi minha surpresa. Na segunda-feira eu ainda estava de 4 semanas, provavelmente. Consegui marcar a primeira consulta para agosto. Isso nós estávamos no mês de julho, né? Quando eu descobri, consegui marcar para agosto, quando eu estaria de 8 semanas. E assim, eu não sei se para quem me acompanha, eu sofri um aborto com 6 para 7 semanas em 2016. Então, assim, eu fiquei com medo de, tipo, ficar tanto tempo sem acompanhamento. Porque pra mim eu precisava de acompanhamento de urgência. Eu ainda falei pra moça, falei assim, eu já tenho histórico de aborto e tal. Não, 8 semanas. Então tá, com 8 semanas, voltei lá.
Com 8 semanas eu voltei lá e a primeira consulta foi com a enfermeira, foi com a moça da enfermagem. Nessa primeira consulta, ela me deu todas as orientações sobre a gestação. Se tiver sangramento, vai para o hospital. Não pode ter febre. Em caso de febre, tomar tal medicamento, que no caso era paracetamol. Investigar o porquê da doença. Me deu a liberação para tomar a vacina de gripe. A moçuela aqui perdeu a carteira de vacinação numa chuva. Eu tinha levado para a empresa que eu trabalhava, porque eles pediram a carteira para controle lá interno. E na volta eu peguei uma bela de uma chuva. Eu tava de mochila porque eu ia pra faculdade e acabei molhando totalmente minha carteirinha, não tinha xerox, enfim, perdi a carteira de vacinação. Tive que tomar todas as vacinas essenciais novamente. Deixa eu até pegar aqui pra mostrar, para falar pra vocês quais foram as vacinas que eu tomei. Aí me deram essa carteirinha aqui de vacinação. Eu tomei no dia 31/8. Dupla adulto. Tomei dia 6/11 hepatite B. 6/11 também dupla adulto. 10/1 hepatite B. 20/3 dupla adulto. Hepatite B no dia 6/5. Eita, essa tá atrasada, tenho que ir lá pra tomar. Tá marcado aqui, mas eu não tomei. E no dia 31/8, junto com a dupla adulto, eu tomei a contra influenza, que é a vacina da gripe. Então eu tive que tomar novamente essas vacinas, porque eu perdi minha carteirinha. Por mais que minhas vacinas estivessem em dia, eu tive que tomar tudo de novo. E eu tomei dia 31/8, porque primeiro eles pediram os exames pra ver se eu tava com a da rubéola, ok, tudo certinho. Porque o exame de rubéola mostra se você tem o... como que fala? Se você tem... É tipo tolerância, se você tem imunidade com rubéola. Então tá. Então nessa primeira consulta com a enfermeira, eu estava com 8 semanas, ela me deu, além da guia para as vacinas, ela me deu uma guia para ultrassom de primeiro trimestre, me deu guia para passar com o dentista, o guia dos exames que eu ia precisar fazer e a guia para nutricionista. Acredito que me passaram para nutricionista porque eu engravidei, eu estava acima do peso. Meu peso ideal, vamos lá, eu tenho 1,57 m. Meu peso, minha tolerância ali é 62 quilos. Eu engravidei, eu estava com 69 quilos. Então, assim, eu tava um pouquinho acima, né? Então, eu acredito que por isso eu tenho me passado com a nutricionista, porque acharam que eu fosse ficar do tamanho de um balão. Então, foi assim essa primeira consulta com a enfermeira. E ela também me deu a guia para passar com o ginecologista. Aí ela deu um papelzinho escrito marcar ginecologista daqui a 4 semanas. E daqui a 4 semanas eu já estava com 12, ou eu estava com 6, eu já estaria com 12 semanas. Aí eu consegui marcar os exames para quando eu tivesse com mais ou menos 14 para 15 semanas, os exames de sangue. O que, tipo assim, me deu um mega de um desespero, porque pra quem passou por um aborto, tipo, eu tava desesperada pra saber se tava tudo ok, se eu podia levar a gravidez com tranquilidade, né? Então, os exames de sangue eu consegui marcar pra 2 semanas depois dessa primeira consulta. Eu estaria. Ah, não estaria de 12. Não, eu estaria de 12 semanas, 14. Eu estaria com 13 para 14 semanas nos exames de sangue. Então, eu consegui marcar o exame de sangue para 3 semanas após a consulta com a enfermeira. Consegui marcar. Não, 4 semanas após. Desculpa, gente. Eu tô tentando lembrar aqui certinho, mas foi 4 semanas após a primeira consulta com a enfermeira. Eu iria fazer os exames de sangue, ou seja, eu estaria de 12 semanas. O dentista eu consegui marcar para um mês depois, também 4 semanas aproximadamente. A ultrassom foi marcada para 4 semanas depois também. E a nutricionista eu não consegui marcar naquela data. Eu entrei na fila do banco de vagas, que eles chamam, né? Que é pra aguardar ser chamado para quando tivesse vaga para nutricionista. E foi também nessa primeira consulta que ela me deu a caderneta da gestante,
não tinha essa informação eu peguei no hospital quando eu tive neném. Mas ela me deu essa caderneta da gestante, que tem bastante informações aqui sobre a gravidez. Então aqui ela fala sobre a descoberta, como o bebê está se formando, como é dentro da barriga, se está preparado para nascer. Aí tem um espaço para tanto a mãe quanto o pai escrever os medos e inseguranças, cuidados importantes durante a gravidez, como ter uma gravidez saudável, dicas sobre que tipo de parto você vai ter. E tem também isso daqui, que é um acompanhamento nutricional, curva uterina da idade gestacional. Uma coisa que tanto a nutricionista quanto o meu ginecologista nunca usaram. A nutricionista, ela usava uma curva dela e o meu... Ela até comentou, ela marcou aqui o... como adequado, mas o meu ginecologista, ele nunca usou, ele nunca marcou. Aí tem aqui, tipo, meus exames que era pra ter preenchido. Isso daqui foi a enfermeira que preencheu, se eu já tive gravidez anterior, se eu tive aborto, como é que foi. E dentro disso tem uma tabela aqui com todas as consultas que eu deveria ter tido. A primeira consulta foi com a enfermeira, né? Então colocou aqui a data, foi no dia 4/8, queixa de enjoo. Eu tava com 8 semanas e 2 dias, 66 quilos e 800 gramas. Por quê? Porque com 6 semanas eu comecei a ter enjoo, então eu comecei a perder peso. E sem contar que eu tinha feito uma dieta, uma semana antes de eu descobrir a gravidez, eu fiz uma dieta low carb com jejum intermitente. Eu também já tinha perdido peso. Então aqui eu tava com 66 quilos e 600 gramas. Minha pressão era 11/6, altura uterina 210 centímetros, 210 centímetros, acho que é isso que ela colocou aqui, ou 10 centímetros. Só que assim, não foi medido, ela não encostou em mim. Apresentação fetal não tinha nenhuma informação. Aí aqui tem aqui, peço encaminhamento de rotina, ultrassom obstétrica, encaminho nutricionista e odonto, prescrevo ácido fólico e sulfato ferroso, seguir as orientações e agendar retorno com o médico. Então essa foi a minha consulta com 8 semanas. Com 12 semanas, eu voltei no. Com 12 semanas, eu tive a primeira consulta com o médico, onde ele também anotou a data, a pressão, o peso. O meu peso, nas consultas com o nutricionista, com o ginecologista, eram assim. Eu chegava na recepção, entregava meu prontuário, entregava o encaminhamento com o médico. Eles mandavam pra triagem da enfermaria. A enfermaria me chamava pra pesar e medir pressão. E nisso eles davam a minha ficha já com a informação de peso e pressão pro médico. Meu médico, ele não via meu peso. Toda vez que eu ia lá, ele colocava 1 quilo a mais. Tanto que na primeira consulta com a enfermeira eu tava com 66,600. Na segunda consulta, ele colocou 67 quilos. Só que, na verdade, eu tava com bem menos, porque eu estava emagrecendo. Eu tava mais ou menos com 65, 64 quilos. Então, assim, ele não via isso. A pressão ele colocou 11/6. Ele meio que repetia as informações anteriores. Acho que ele foi ver meu peso real na quinta consulta. Na quinta consulta que ele colocou aqui, que eu tava com 67 quilos e 300. Mas a primeira, segunda e a terceira, ele sempre acrescentava 1 quilo. E assim foi a minha primeira consulta. Eu não mostrei nenhum exame porque eu não tinha feito, porque os exames tinham sido marcados para quando eu tivesse com mais ou menos 14 semanas. Então, eu queria fazer particular, porque ia demorar bastante, ainda mais que me falaram que o resultado dos exames demoravam em cerca de 30 dias. Também ia demorar para passar com o médico. Assim, eu passei com o médico com 12 semanas, aí com 14 eu ia fazer. Com 16 eu já tinha um retorno. Eu só ia pegar o resultado com 20 semanas. Com 20 ou com 18 semanas. Então, assim, eu achei que seria um tempo muito longo para eu passar com o médico sem nenhum exame. Só que assim, eu queria também ter a confirmação que ali tinha um bebezinho, que ali tinha um coração batendo, antes de gastar com exames, entende? Porque, tipo assim, pra quem tem um aborto, gente, a cada vômito que eu tinha, a cada enjoo que eu tinha, eu agradecia.
porque era um sintoma de gravidez ativa, sabe? Então, foi assim. A primeira ultrassom eu fiz, eu estava com mais ou menos, eu estava com 14 semanas e um dia. Peraí que eu vou pegar aqui pra vocês. Essa foi a minha primeira ultrassom, foi feita pelo SUS, e nela identificou que eu estava com 14 semanas e um dia. Na minha cabeça eu tava com 13 semanas e 6 dias, mas ali foi identificado 14 e 1, ou seja, uma diferença de 2 dias. Deu tudo certo. Aí depois dessa ultrassom, eu fui fazer os exames que foi solicitado. Podia já ter feito pelo SUS, só que, como eu falei, pelo fato da demora para mostrar os exames ficarem prontos, para eu conseguir mostrar já na próxima consulta, eu preferi fazer no particular para mostrar já na próxima consulta. Então, os exames que eu fiz foi de glicose, hemograma com contagem de plaquetas, fator RH, que é o grupo sanguíneo, de HIV, de hepatite B, de hepatite C, de rubéola, sífilis, toxoplasmose, de parasitológico, que é de fezes, e de urina. Fiz todos esses exames pelo laboratório Lavoisier, deu R$ 426 mais ou menos. Mas eles me falaram que o valor depende de região para região. Foi caro, mas eu tinha o dinheiro na época, eu tinha disposição para pagar esse acompanhamento e para mim era muito importante já mostrar para o médico na consulta com 16 semanas todos os resultados. Certinho. A consulta com o dentista foi super simples, foi super rápida. Eu cheguei lá, abri o bocão, ele me deu orientações de limpeza, higiene em geral, falou que estava tudo certo, que eu não tinha nenhum tratamento para fazer naquele período, nem depois, que meus dentes estavam todos ok. O que eu meio que já suspeitava, porque no mês de abril do ano passado eu tinha feito limpeza geral nos dentes. Mas, graças a Deus, também não precisei passar pelo dentista novamente, né? Aí, com 16 semanas, eu passei novamente no meu médico, apresentei todos os exames e passava com ele de 4 em 4 semanas certinho até o final da gestação. Por volta de 20 ou 24 semanas eu tive a primeira consulta com a nutricionista, a qual eu já estava bem empolgada, porque eu estava perdendo peso ao invés de ganhar. Nessa primeira consulta foi um grupo de mulheres e foi uma palestra de orientação para comer mais saudável, o que evitar, como evitar gases. Uma coisa que ela falou que foi muito importante foi como evitar os gases do feijão para ajudar na azia. E ela deu a seguinte receita: você pega o feijão, você lava, deixa ele lá por 6, 8 horas, pega de molho, né? Aí pega aquela água e tira. Você pode ver que aquela água tá cheia de bolha. É aquela água que dá os gases. Tira, lava novamente, aí você pode cozinhar o feijão. E isso, tipo, ajudou bastante. Ela também ela ensinou a como usar não, né? Comer o brócolis e o couve-flor sem ter gases, que é cozinhando ele com a panela aberta, porque aquilo libera os trem que dá gases. Enfim, foi uma consulta super útil. E aí eu voltava com ela de 30 em 30 dias, onde ela avaliava meu peso, me dava mais dicas sobre alimentação, dicas sobre enjoo, me deu dicas de chás que eu podia tomar. E hoje a Isabela já vai fazer 3 meses, ou já fez 3 meses, e eu posso dizer que agora no mês de julho eu ainda tenho consulta de retorno com ela, porque no pós-gravidez eu continuei passando com a nutricionista para ela conhecer o peso que a minha filha tinha nascido, depois para ela saber se estava aumentando, para saber sobre a amamentação. Aí, como eu tô com uma dificuldade na amamentação, ela me deu dicas para eu ter um outro retorno com ela, e ela já me adiantou que quando eu receber alta, ela vai dar a guia para Isabela passar com ela, porque a Isabela vai ter acompanhamento com a nutricionista. Desculpa. A Isabela vai ter acompanhamento com a nutricionista até 2 anos de idade. Então foi um ponto bem positivo da minha gravidez. Eu conheço outras pessoas que fizeram pré-natal aqui na mesma cidade que eu e que não tiveram a mesma oportunidade. Então foi um ponto bem positivo da minha gestação.
Quando eu tava com 16 semanas, o meu médico passou a guia para ultrassom morfológica de segundo trimestre. Eu não fiz a de primeiro, né? A de primeiro foi uma ultrassom comum. A essa de segundo trimestre, eu tô na fila de espera até hoje, não saiu. Eu tive que fazer ela particular. Paguei R$ 170. Fiz aqui na clínica que todo mundo faz na cidade. E eu até mostrei um vídeo. Foi bem completinha. Peguei o resultado no mesmo dia. Foi quando a gente viu a Isa pela primeira vez. Eu achei que ela seria a minha cara. E quem me acompanha já sabe, já viu. Ela é a cara do pai. Com 26 semanas eu conversei com o meu médico e ele pediu os exames de segundo trimestre. Esses eu consegui pelo SUS e assim, muito rápido. Eu pedi em uma semana, na semana seguinte já estava agendado. E os exames de segundo trimestre que eu fiz foi o hemograma completo, glicose, sífilis e urina. Foram esses os exames do segundo trimestre. Com 26 semanas ou 30, ele me passou a curva glicêmica, a qual eu fiquei na lista de espera até mais ou menos 34 semanas. Com 34 semanas me chamaram para fazer a curva glicêmica. Só que eu, uma pessoa ansiosa, que queria saber logo se eu tinha algum problema de gestação ou não, também paguei no particular. No particular, ela foi R$ 24, não é um exame caro. Foi R$ 24. Eu fiz no laboratório do Lavoisier aqui perto de casa. O laboratório que eu fiz, ele disponibiliza uma sala com 2 poltronas. Falaram que poderia ser um acompanhante ou poderia ser que tivesse mais uma pessoa agendada para o mesmo horário que eu. Mas lá, nesse dia, estava agendado pessoas de hora em hora, de 2 em 2 horas. Então, eu cheguei às 7 da manhã em jejum, tomei mediram minha curva, ou mediram a glicemia. Tiraram o primeiro sangue. Em seguida me deram o medicamento não, um líquido bem doce para tomar. E aí meu marido entrou e ficou comigo. E graças a Deus aquela sala tinha ar-condicionado. Que quando vinha o enjoo, quando batia aquela vontade louca de botar tudo pra fora. E se eu botasse tudo pra fora eu perdi o exame, tinha que fazer tudo de novo. Eu ligava o ar-condicionado bem no gelado e ficava de frente. Meu marido, coitado, teve que pegar a blusa no carro. E foi bem. Graças a Deus deu tudo certo. Aí eu colhi com 1 hora após tomar o medicamento, o trem doce, e colhi 2 horas após tomar o trem doce. Não, minto. Eu colhi antes de tomar o negócio, assim que eu tomei, e 1 hora depois. E graças a Deus o resultado do exame também deu ok. Então, assim, até então a gravidez super saudável, sem problema nenhum. Com 32 semanas, o meu médico identificou que a Isabela continuava sentada, né? Então, talvez eu teria que passar por uma cesariana, por isso ele pediu uma ultrassom de segundo trimestre, de terceiro trimestre, para saber a posição que ela estava. Pediu até meio que com urgência. E pediu também o exame do cotonete, o qual eu fui fazer no posto. Também fiz na semana seguinte, ele pediu numa semana, marquei naquele mesmo dia que ele pediu. Na semana seguinte eu já fui lá colher e graças a Deus deu negativo, deu normal, tudo certinho. E a ultrassom, eu também entrei na fila de espera. Por estar na fila de espera, eu achei que fosse uma coisa que ia demorar, então eu marquei a ultrassom no particular com 37 semanas, que era quando um dia antes do próximo retorno com ele. E aí a Isabela já estava cefálica, já estava de cabecinha para baixo. No mesmo dia que eu fiz esse particular, no dia seguinte, depois que eu saí da consulta, me ligaram falando que a ultrassom já estava marcada no SUS. Então, estava marcada para 2 semanas depois. Foi quando eu também fiz essa ultrassom de terceiro trimestre. Deixa eu pegar aqui, peraí. De terceiro trimestre, também fiz a ultrassom de terceiro trimestre pelo SUS, tudo certo. Ela tinha ganho 600 gramas de diferença de uma ultrassom para outra, ou seja, em 2 semanas ela ganhou 600 gramas, porque a Isabela era bem magrinha. Aí com 38 semanas eu fui na maternidade pela primeira vez. Eu fui porque eu acordei, a Isabela não tava mexendo. Eu tava com a barriga muito dura, muito contraída, sem nem ela mexer, então eu acabei indo na maternidade. Fui no horário das 10 da manhã. Chegando lá, eu passei primeiro com a médica, depois eu medi a pressão, depois eu fiz
aquele exame de ouvir o coraçãozinho, que agora me falhou o nome. Você fica com os negócios na barriga ouvindo o coraçãozinho. Nesse dia eu tive que fazer um exame de urina porque a pressão deu um pouquinho alta. Então eu saí de lá do hospital, era 4 e pouco da tarde. Em todo esse período em jejum. Com 39 semanas eu voltei no hospital novamente porque eu tava sentindo bastante dor nas costas. E também fiz o mesmo processo, só que eu fui à noite, porque à noite, pela primeira vez que eu fui, eu vi que de manhã era muito agitado e à tarde mais agitado ainda. Então eu fui à noite. Em questão de 2 horinhas eu já estava liberada. E com 40 semanas eu fui, a pressão estava lá em cima e me internaram para indução do parto. Esse foi o meu relato do meu pré-natal pelo SUS. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Curtiu, se identificou, tá chegando agora? Se inscreve aqui no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!